Olá, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós falaremos sobre noções de espaço métrico. Então, nós vamos começar... eu vou começar definindo uma métrica. O que vai ser uma métrica? Então, definição. Então, vou colocar assim, seja M um conjunto não vazio, né? Definimos uma métrica em M como sendo uma função D. Vou colocar aqui, ó, D. Aí eu vou colocá-la assim, D de M cartesiano M em R, os números reais. Bom, essa função, ela vai associar um par xy a um número real de xy, que nós chamaremos de distância, né? Então, ou seja, essa função associa um par, né? xy no produto cartesiano M por M a um número real chamado D, né, de xy, chamado distância. Distância de x a y. Distância, né, de x a y. E, é claro, essa função D satisfaz quatro propriedades. Então, ou seja, que a gente vai chamar de propriedade da distância 1, D2, D3, D4. O que a D1 diz? Que distância de x ao próprio x é zero. Que a distância de x a y é sempre maior que zero. Que a distância de x a y é igual à distância de y a x e que a distância de x a um z é menor ou igual que a distância de x a y mais a distância de y a z. Vamos lá. Essa primeira e segunda propriedade, ela pode ser substituída por uma propriedade específica, eu vou chamar de D', que vai dizer o seguinte: D de xy, né, é maior ou igual a zero, né? E D de xy é zero se e somente se x é igual a y. Né? Então, ou seja, em vez de colocar essas quatro, eu poderia ter colocado só três, né? A primeira, D é maior ou igual a zero, e a zero se somente se x é igual a y. Então, ou seja, é equivalente, não precisa nem de reescrever isso aqui. Essa terceira, a gente fala da simetria, ela é simétrica, então simetria. Né? E a quarta que nós vamos chamar de desigualdade triangular. Correto? Muito bem. Então, com isso aqui nós estamos definindo... Ah, tá. Aí eu vou chamar de espaço métrico. Chama-se espaço métrico. O conjunto. Ou o par, né? O par MD, em que D é uma métrica. Em M. Então, vamos lá. Vamos recapitular aqui. Eu venho aqui e pego um conjunto não vazio. Eu vou definir uma métrica nesse conjunto M, né? Como sendo essa função, que vai pegar um par em M e vai associar esse par ao número real. Número real é esse que nós vamos chamar de distância de x a y, e a distância do x ao próprio x é zero, a distância de x a um outro y qualquer, né? Aqui, se eu estou colocando x e y, eu já estou pressupondo que o x é diferente de y, a menos que eu colocasse igual eu coloquei aqui, né? D' xy, maior ou igual a zero, né? Eu tenho, então, o caso de ser zero quando o x é igual a y, né?
Mas no caso aqui, a primeira eu coloquei d de xx, na de baixo d de xy, eu já estou pressupondo que o y é diferente de x. Então, d de xy é igual a d de yx, e aqui a desigualdade triangular, né? Então, quando o meu conjunto não vazio tiver associado a ele uma métrica, nós chamaremos esse par, esse conjunto, de espaço métrico. Eu me refiro par porque é o conjunto junto com a sua métrica. Se eventualmente a gente tiver uma outra métrica naquele conjunto, quer dizer, ele continua sendo um espaço métrico, só com uma outra métrica, certo? Então vamos colocar alguns exemplos aqui. Primeiro vamos colocar um exemplo muito simples, né? Vou colocar assim, métrica 01. Métrica 01. A métrica 01 prevê o seguinte, eu vou dizer que pega um conjunto qualquer não vazio, eu vou dizer que d de xy vai ser igual a 0 se o x é igual a y e 1 se o x é diferente de y. Isso é um espaço métrico? Ó, vamos dar uma verificadinha? Pega lá, ó. A primeira é óbvia, né? D1 é óbvio, né? Lá, ó. D de xx, ele tá falando ali que se forem iguais, é 0. E a segunda também é óbvia, né? D de xy, se o y é diferente do x, isso aqui vai ser o quê? 1, correto? 1 é maior que 0. Então tá. A terceira, bom, d de xy, se o x é diferente de y, ele é 1, que é a mesma coisa que d de yx. E se eventualmente, né, fossem iguais, se o x é igual a y, é óbvio também, né? Porque é 0 é igual a d de yx. E a quarta, essa aqui que talvez tenha um pouquinho mais de cuidado, eu vou lá, ó, d de xz, por exemplo, d de xz, isso aqui é 1. Bom, isso é menor ou igual que d de xy mais d de yx, yz. Porque veja, esse aqui vale 1, esse vale 1. Olha lá, 1 é menor ou igual que 2, menor que 2. Tá certo? Então, ou seja, isso aqui vale 2. Então, isso é uma métrica. Não é das melhores, não é a melhor construção, né, de uma métrica para um espaço, porém esse exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo muito simples para você ver que basta que satisfaça as 4 condições uma função que associa, né? Tá vendo? Observe que eu estou pegando esse m. Quem que é o m? Não sei. Inclusive, a natureza dos elementos de um espaço métrico é muito ampla. Ela pode ser números, pode ser ponto, pode ser vetores, pode ser matrizes, funções, que mais? Quer dizer, pode ser muita coisa. Então, assim, a gente pode chamar isso aí de ponto, mas o que está ali dentro de M eu nem sei quem é, né? Então, ou seja, eu estou pegando esses elementos de M e associando aqueles elementos de M ao número real, né? Então, essa métrica que esse D que nós definimos aqui para esse conjunto M, que eu nem sei quem é uma métrica. Portanto, né, como primeiro exemplo, eu posso dizer que MD é um espaço métrico. Um espaço métrico. Certo? Bom, vamos pegar um outro um pouquinho mais interessante, né? Vamos pegar agora um exemplo 2. Vamos pegar aqui o conjunto, vamos colocar assim, seja M. Então, M vai ser o quê? Vai ser o conjunto das funções, aqui ó, de 0 a 1, né? Em R, tais que, coloca assim, tais que F é limitada. Pronto. Então eu dei uma cara pro M. Eu sei quem que mora lá em M, né? Agora eu vou definir aqui, ó, defina. Eu vou definir D de FG, né? Vai ser o sup de F de X menos G de X, com o X aqui no nosso caso. Aliás, eu posso até ser mais amplo, né? Eu posso pegar um conjunto X qualquer, né? Então eu posso falar que o X aqui pertence a esse conjunto X, correto? Bom, então,
Essa D que nós estamos definindo aqui, nós afirmamos que isso aqui é uma métrica, né? Vamos provar que esse D é uma métrica? Então vamos provar que... Vamos provar que D é uma métrica. Que D é métrica. Para ser métrica, eu tenho que ter aqui a condição D1. O que é a condição D1? Eu tenho que D de F. F tem que ser 0, de fato, né? O que é o sup de f de x menos f de x? Bom, o x pertencente a x, né? Então, isso aqui vai ser vai ser 0, sup de 0, 0. Então, tá certo. Primeira, ok. A segunda também é óbvia, porque se você pensar que D, né, de fg vai ser o sup, né, de f de x menos g de x, veja bem, independente de que... Veja, eu vou pegar o supremo desse conjunto, mas além disso, né, essa diferença, ainda que... Imagina que as duas funções, tá? Vou imaginar a seguinte situação. Imagina que sejam duas funções limitadas, porém ambas, né, negativa, né? Então, imagina que a minha f faça isso e que a minha g faça isso aqui, ó. Tá vendo? Então, olha só, olhando para as duas, então eu vou chamar de G essa de cima aqui e F essa daqui. Se você olhar para as duas, então, inclusive eu vou dar mais uma exagerada aqui, só para não ter dúvida, tá? Então, se você olhar aqui, ó, a maior distância entre elas é essa daqui, tá vendo? A maior distância entre elas, tá? Inclusive, eu ainda vou fazer mais. Eu vou chamar essa aqui de F e a de baixo aqui de G, ó. Opa! A de baixo aqui eu vou chamar de G. Tá vendo? Então, se você olhar aqui, a maior distância entre elas está aqui, tá vendo? Você tá vendo aqui? E aí você pensa assim, elas ambas são negativas. Na hora que eu fiz a diferença, né? Eu fiz... aliás, era para ser o contrário mesmo, né? Ah, não, mas é com menos... Não, então é isso mesmo. Na hora que eu fizer F menos G, tá vendo? F menos G, eu tenho uma diferença aqui positiva, porém ambas são negativas, né? Mas eu vou querer esse resultado em módulo, tá vendo? Em módulo. Como tem módulo, então isso obrigatoriamente é maior que 0. Correto? Então, se ele é maior que 0, então eu consegui garantir também a segunda condição. A terceira condição, ela também é óbvia, porque se eu fizer, né, distância de fg, então é o sup, né, de f de x menos g de x. Suponha que essa diferença aqui deu 10, né? Se eu fizer o contrário, né, g de x menos f de x, o que vai acontecer? Né? Vai dar menos 10 aqui, ó. Então, eu vou pegar o módulo, né? Ou seja, a diferença também é óbvia. Então, esse aqui, df, é a distância de g, né, até f. Certo? Muito bem. A quarta é que a gente vai trabalhar um pouquinho. Então, nós vamos pegar o seguinte. Sejam x, y, z, aonde em x, no conjunto x, que é o domínio. Bom, nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos colocar assim... Na realidade, eu não preciso do x, y e x, não. Não. Eu preciso do seguinte. Sejam f, g e h no conjunto M. Isso, agora ficou melhor. Não é x e y não ia adiantar nada, não. Então, nós temos o seguinte. Temos que... se eu calcular f de x menos... Vou colocar aqui g de x em módulo. Isso é igual a... Eu vou acrescentar... Vou subtrair e somar h. Lá, subtrair e somei h de x. Certo? Isso aqui... eu estou fazendo tudo isso com o meu x aqui, ó. No M não, no conjunto x, domínio lá das funções, tá? Muito bem. Aqui, ó, eu posso aplicar, então, a desigualdade triangular, né? Ó, eu tenho, isso aqui é menor ou igual que f de x menos h, tá vendo? Mais h de x menos g de x.
certo? Muito bem, então isso aqui vale para todo x de m. De m não, de x. Bom, então, se eu tenho que isso aqui é menor ou igual que isso daqui, então eu posso tomar o sup aqui, né? Então eu tenho que o sup, ou seja, o sup de f de x menos h de x. Não é h não, é g, né? Isso aqui é menor ou igual que, aqui ó, que essas duas aqui, ó, que essas duas diferenças aqui. Em princípio, tá vendo? Só que essa daqui também é menor ou igual que o sup de f de x menos h de x. E essa aqui também é menor, quer dizer, a soma das duas é menor ou igual que o sup da primeira e o sup da segunda. Bom, com o x em x. Então, ou seja, isso implica que o sup de f de x menos g de x, que é o que nós estamos chamando de d de fg, é menor ou igual que o sup de fh, que é d de fh, mais o sup de hg, que é a distância de h até g. E aqui a gente comprova a quarta operação desigualdade triangular. Portanto, o MD aqui é um espaço métrico. É um espaço métrico. Pegando esse próprio exemplo aqui, eu vou pegar um outro exemplo aqui para você, de repente, pra você enxergar essa coisa acontecendo, né? Então, nós vamos fazer um exemplo mais aplicadinho aqui, só para você poder entender esse espaço métrico que nós acabamos de fazer. Então, vamos pegar agora, para ficar mais fácil da gente enxergar, vamos pegar o M como sendo as funções, né? De 0 a 1, olha lá, tá vendo? Em R, limitadas, tal que F é limitada. E, além disso, vamos definir a métrica de FG. Vai ser o quê? O sup do quê? De f de x menos g de x. E o x aqui no intervalo 0, 1. Certo? Então, tá bom. Então, vamos lá, hein? Nós temos aqui... Nós acabamos de provar que D M com essa métrica, um espaço métrico de funções limitadas. Inclusive, essa métrica aqui é conhecida como métrica da convergência uniforme. Nós vamos falar disso bem mais para frente, mas nós vamos comentar sobre isso mais à frente. Então, vamos lá. Aí, o que nós temos aqui? Né, a distância de FG e tal, sup. Vamos calcular. Eu quero calcular. Agora eu quero calcular a distância. Eu não quero provar que é métrica, que nós já provamos que é métrica. Então eu sei que é um espaço métrico, né? Então vamos colocar assim, ó. Seja, vamos dizer assim, f de x igual a x, uma reta, tá vendo? E g de x igual a x ao quadrado. Então vamos colocar calcule a distância. Quero calcular a distância de f até g, né? Vamos ver qual que é a distância da função f até a função g. Primeiro, vamos visualizar isso daqui. Vamos pegar uma forma aqui. Ó, primeiro, vamos visualizar isso aqui. Ó. Nós temos... se você for parar para pensar, né? Nós temos uma linha reta. E até 1 aqui. Isso, veja. Porque aí você fala assim, mas essa função é limitada? Olha lá, ó, ela é limitada? Veja, no nosso domínio sim, né? Olha lá, no nosso domínio ela está definida de 0 a 1. Então, quer dizer, então, por exemplo, 2 aqui, ó. 2 é maior que todo mundo dessa reta, né? Então, ela é limitada. Ela é uma função limitada. Porque uma pergunta que podia surgir é o seguinte, essa f pertence ao conjunto M? Pertence. Essa f pertence ao conjunto M. E essa parábola aqui também, né? Essa função de segundo grau. Então, ela vai fazer algo assim, né? Ó. Tá vendo? Muito bem. Como que eu calculo a distância? A distância é o supremo da diferença. Então, vamos para facilitar o nosso trabalho aqui, ó. Vamos definir aqui, ó. Defina um h de x, que é a f de x menos g de x. Ou seja, quem que é a função h que eu estou definindo aqui? É x menos x ao quadrado. Tá vendo? Então, fala para mim. O que eu quero? Eu quero encontrar a maior distância. Então, eu quero maximizar, né, essa diferença aqui. Você viu que aqui eu nem coloquei em módulo, porque entre 0 e 1,
a minha reta é maior, quer dizer, a minha f aqui, ó, é maior que a minha g para todo x. Então, eu nem pus o módulo. Mas então, vamos lá, né? Vamos maximizar a g. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos lembrar lá, isso aqui é um problema de cálculo. Agora é um problema de cálculo. Então, nós vamos derivar a minha função h, deriva h igual a zero. Você tá vendo? Eu ainda não falei de derivada aqui, formalmente. Eu estou usando aqui uma ferramenta de cálculo, coisa que você viu lá na sua disciplina de cálculo. Estou achando o ponto crítico. A derivada ali, ó, 1 menos 2x igual a zero. Ou seja, o meu ponto crítico aqui é meio. E se você quiser usar, né, uma derivada segunda aqui, ó, para comprovar que aquele ponto é de máximo, veja, a derivada segunda vai dar menos 2, né? Então, ou seja, se eu calculo a derivada segunda no ponto crítico meio, ela está dando menos 2, ou seja, negativa. Portanto, o ponto, vamos colocar aqui, meio aqui é máximo local. Certo? Então, problema de máximo local. Veja, quem que é, no caso, a norma? É a distância propriamente dito, né? Então, eu quero calcular a distância. Então, veja, quem que vai ser o h daquele ponto meio? H do ponto meio, já que o h é x menos x ao quadrado, então ele é meio menos 1/4, não é isso? Então, ou seja, 0,5 menos 0,25, isso aqui dá 0,25, que é 1/4, certo? Então, o h de meio é o ponto máximo local. O 1/4 é a distância máxima que tem entre f e g, que eu calculei aqui na h. Então, quer dizer que quando eu te pergunto qual é a distância de f até g, quer dizer, o supremo, né? O supremo da diferença de f de x menos g em módulo, tá vendo? Em módulo. Então, quer dizer, nós mostramos aqui que a maior distância é 1/4. Então, ou seja, a diferença de f e g, vamos supor que se tivesse dado negativo. Aí, aqui dentro do módulo, a gente calcularia dentro do módulo, por exemplo, se fosse o contrário, né? Se a minha função, essa curva, estivesse na parte de cima, né? Ou se eu tivesse, igual eu coloquei distância de f e g, né? Poderia colocar a distância de g a f, né? E aí daria x ao quadrado menos x, né? X ao quadrado menos x, então você teria esse valor negativo. Se você tivesse esse valor negativo, né, você está dentro do módulo, ficaria positivo. Portanto, o nosso supremo aqui vai ser 1/4, né? 1/4 que é a maior distância. Então, nós calculamos a distância entre as duas funções. Aí que vale um comentário que eu coloquei lá atrás, né? A natureza de um espaço métrico, né? Pode ser ponto, vetor, função, matriz, pode ser muita coisa. Então, você vê que, né, eu aqui, ó, eu tenho um espaço de funções e a métrica me dá um número esse que nós estamos chamando de distância, nós estamos definindo como distância, tá certo? Então, é um exemplinho bem bonitinho, né? Bem interessante, um exemplo muito bom que a gente pode fazer uso aí. Bom, então agora vamos falar de espaço métrico completo. Antes de falar de espaço métrico completo, eu vou dar outro exemplo aqui, né? Vamos colocar assim, ó, métrica em Rn. Aqui, ó. Eu posso pegar o Rn, a pergunta é, Rn é um espaço métrico? É um espaço métrico. Então, se ele é um espaço métrico, eu tenho que ser capaz de definir uma métrica para Rn. E a métrica que a gente vai definir para Rn, aqui, ó, eu posso vir cá e falar, ó, né, sejam xy, dois vetores em Rn, né? Então, eu vou colocar assim, defina D, que é, ó, xy, como sendo a norma de xy, x menos y. Então, ou seja, a norma, veja comigo, a norma, se eu te perguntar aqui, ó, quanto que é a distância de x a x? Aqui, ó. Você vai ver que é norma de x menos x. Norma de x menos x é norma de zero. E se é norma de zero sempre é zero. Outra, se a norma, aqui, ó, a distância de x a y, norma de x menos y, isso aqui, se o x é diferente de y, isso é estritamente maior que zero. Terceira, a distância de x a y, que é igual a norma de x menos y, que é igual a norma de y menos x, e, portanto, a distância de y a x. Então, é simétrica. E a quarta,
que essa é ótima mesmo. Olha lá, ó. Se eu fizer a norma de xy, ela vai ser igual à norma de x menos y, que é igual à norma de x. Vou colocar em vez de y, vou colocar um z, né? Z, vou colocar z aqui. Agora eu vou acrescentar y, vou subtrair e somar y. E aqui eu vou usar a desigualdade triangular, que a norma possui essa propriedade. Então, a desigualdade triangular, ó, menos x menos y, menor ou igual, né? Que essa norma é menor ou igual que norma de x menos y, mais norma de y menos z. E isso aqui, por sua vez, é igual a distância de x até y, distância de y a z. Pronto. Então, mostramos que a norma, a distância, a métrica definida desta forma, definido dessa forma, é uma métrica em Rn. E a gente também fala que essa métrica é uma métrica induzida pela norma, certo? Então, D é uma métrica induzida pela norma. Agora que vem outra coisa. Essa métrica aqui, ela é induzida pela norma. Qual norma? Aí vem outra questão, né? Se eu pegar, por exemplo, eu posso definir a métrica, né? Usando a norma do máximo, chamar de Dmax, que é o Dmax xy, né? E colocar assim, ó, x menos y na norma do máximo, né? Eu posso colocar ds, norma, a distância como norma da soma, né? Ó, né? Vou colocar assim, x menos y, norma da soma. Então, ou seja, nós podemos construir o espaço, aqui ó, são espaços diferentes, aqui ó, Rn com a norma euclidiana, com a métrica induzida pela norma euclidiana. Eu posso pegar o Rn com a norma, com a métrica induzida pela norma do máximo, ou Rn com a métrica induzida pela norma da soma. Tá vendo? Então, ou seja, eu teria 3 espaços métricos diferentes, quer dizer, que vão se comportar de formas diferentes. Por exemplo, tem uma coisa que a gente vale a pena comentar também, ó. Por exemplo, a norma euclidiana, ela provém do produto interno, né? Então, eu ainda poderia dizer que a minha métrica é induzida pelo produto interno. Mas não é toda métrica em Rn que é induzida pelo produto interno. Por exemplo, a norma da soma e do máximo, elas não são induzidas pelo produto interno. Então, ou seja, isso já dá uma característica diferente desses espaços métricos aqui, tá vendo? Então, ou seja, porque lembre-se, mas são normas equivalentes. Sim, mas a métrica, ela calcula distância. É uma forma de eu chamar distância entre os pontos. Então, ela é como se fosse uma forma de medir. Que você colocasse os seus 2 pontos lá e medisse aquele ponto. Aí, embora tenha a equivalência, é uma forma diferente de medir. Quer dizer, a distância entre o objeto seria a mesma. Vamos pensar em vias práticas aqui. É como se você pegasse 2 objetos, um no ponto A e no ponto B, e mede numa escala, uma escala métrica, em metros, por exemplo. Aí eu vou pegar a mesma distância dos 2 objetos e vou medir em polegadas. Quer dizer, a distância entre os 2 objetos é a mesma, mas a forma de medir foi diferente. Entendeu? O referencial de medida foi diferente. Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, ou seja, nós podemos construir o espaço métrico Rn de maneiras diferentes. Correto? Então, esse aqui também é um exemplo bem interessante que valeria a pena comentar. Ainda bem que eu lembrei dele e coloquei. Certo? Muito bem. Vamos agora falar do espaço métrico completo. Então, vamos falar agora do espaço métrico. Espaço métrico completo. Veja só. Espaço métrico completo. Aqui nós vamos voltar naquela questão de uma sequência de Cauchy. Então, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar assim, seja M um conjunto não vazio, tá? Ou seja, o meu M pode ser... De novo, funções, pode ser ponto, pode ser vetores, é um conjunto qualquer, né? Aí eu vou dizer o seguinte, tá vendo de uma maneira um pouco mais geral, nós já trabalhamos isso, então eu vou pegar aqui assim, ó, seja M, eu vou colocar assim, uma sequência, xk, percente a M, inclusive então, vamos fazer assim, né? Vamos chamar o M de um espaço métrico, já que a gente vai falar de, seja M, aqui ó, MD, um espaço métrico. Então,
Então você pega um espaço métrico aqui. Aí nós vamos fazer o seguinte, né? Você pega aqui, ó, seja xn uma sequência. Vamos colocar, não vou colocar seja aqui não. Vou colocar só uma sequência. Então vou arrastar isso aqui um pouquinho para frente. Uma sequência. Então, ou seja, uma sequência xn pertencente a esse conjunto é de Cauchy se para todo epsilon existe um n0 natural tal que para cada m e n maior ou igual que n0 temos que a distância de xn até o xm é menor que epsilon. Certo? Então, isso é uma sequência de Cauchy. Muito similar ao que nós trabalhamos nesse curso. Só que aqui eu estou usando a noção de distância. Estou pegando o espaço métrico, a noção de distância. Muito bem. Aí vem uma afirmação, né? Uma observação, na realidade, né? Ou, aliás, antes de eu fazer a afirmação, deixa eu te perguntar. Toda sequência de Cauchy é convergente? Bom, se você respondeu que sim, tá errado. Aí você falou, mas você vai dizer, mas você provou aqui no curso que a sequência de Cauchy converge. É convergente. Pois é, aí que tem que tomar muito cuidado. Nós provamos sim que a sequência de Cauchy converge, mas nós pegamos uma sequência de Cauchy em Rn, certo? Nós pegamos uma sequência de Cauchy em Rn e nós mostramos que essa sequência de Cauchy em Rn converge. Inclusive, nós mostramos o seguinte: uma sequência convergente em Rn se somente se ela é de Cauchy. Então, nós conseguimos ainda o se somente se. E agora eu vim aqui te afirmar que nem toda sequência de Cauchy é convergente. Então, se eu estou afirmando isso para você, eu vou ter que te dar um contra-exemplo. Então, eu vou montar um contra-exemplo aqui para você. Bem simples, tá? Para você entender. Você pode até pesquisar depois, eventualmente, alguns livros. Se você quiser pesquisar em algum dos livros, eu vou te indicar, por exemplo, um bom livro para você estudar. É o livro sobre esse assunto, é o livro de Espaços Métricos, do professor Elon Lages Lima. Eu vou colocar na tela a capa do livro aqui para você ver. Então, aí conforme você está vendo aí na tela. Espaços Métricos, do professor Elon Lages Lima. Um livro excelente, muito bom, uma ótima referência se você quiser saber mais sobre espaços métricos. Mas então, eu vou usar um exemplo, inclusive, tirado desse livro, que vai dizer o seguinte. Vou colocar uma observação aqui, ó. Nem toda sequência de Cauchy é convergente. Então, só que antes dessa afirmação, quer ver? Eu vou colocá-la aqui embaixo. Eu vou colocar aqui, ó, observação. Vou colocar assim, ó. Vou pegar uma sequência xn em R. O resultado que nós provamos para Rn vale para R. Xn pertencente a R é uma sequência. Vou colocar xn uma sequência. Xn converge para A se e somente se xn é de Cauchy. Tá vendo? Então, ou seja, deixa eu trocar aqui. Deixa eu colocar assim. Xn, uma sequência de Rn, xn converge se somente se ela é de Cauchy. Tá vendo? Esse resultado vale em R, certo? Em Rn também. Então, eu vou colocar observação 1, olha lá, tá vendo? Observação 2, que é essa daqui, ó. Nem toda sequência de Cauchy, aqui, ó, observação 2, nem toda sequência de Cauchy é convergente. Vamos dar um exemplo, um contra-exemplo. Então, vou colocar aqui, ó, contra-exemplo. Esse exemplo, eu queria colocar um exemplo que fosse um exemplo simples para você entender, para que ficasse claro. Então, eu achei nesse livro do professor Lages Lima um exemplo muito bom mesmo, porque ele é muito simples, né? Ele vai dizer o seguinte, vamos lá. Nós sabemos, aqui, ó, inclusive, ele é simples que eu vou usar um resultado muito poderoso, que é esse que está escrito aqui, né? Que a sequência converge se somente se ela é de Cauchy, ou seja, uma sequência em R converge se somente se ela é de Cauchy. Então, você vem cá, você constrói essa sequência aqui, ó.
vou construir essa sequência aqui. Tome uma sequência que x1, ela vai ser 1, x2, ela vai ser 1,4, x3, ela vai ser 1,41, x4, ela vai ser 1,414. Tá vendo? Primeiro lugar, isso aqui é um número racional? É. Isso aqui é um número racional? É. Isso aqui é um número racional? É. É um número racional, certo? Então, mas o que eu vou fazer com esta sequência? O x5, eu vou colocar mais uma casa, 4, 1, 4, mais uma casa aqui da raiz de 2. Ou seja, calma aí, deixa eu te explicar. Raiz de 2 é um número irracional, ou seja, não pode ser escrito sob forma de fração, né? Então, quando você vai lá ver a representação do raiz de 2, né? 1,414, né? Você vê que as casas decimais não são periódicas. Então, ou seja, são números aleatórios. Então, o que eu quero construir? Eu quero construir uma sequência em que cada novo termo da minha sequência eu coloco uma casa decimal do raiz de 2, correto? Então, o que acontece? Eu não tenho controle sobre quem é o próximo, mas a minha sequência que eu estou construindo é o seguinte. Coloca o x6, o x5, depois do 4 ali, o próximo termo, a próxima casa decimal, que seria da raiz de 2. O x6, o próximo termo da próxima casa decimal. Então, veja bem, se você construir, né, isso aqui, né, você faria, então, uma sequência de números racionais, todos eles são racionais, tá vendo? E no limite, ou seja, quando o n tende a infinito, no limite é o raiz de 2, tá certo? Então, eu posso dizer que essa sequência assim construída, né, o limite dessa sequência xn, né, quando o n tende a infinito, vai ser justamente quem? Raiz de 2. Aí diga para mim, a sequência assim construída, xn são números racionais para todo n, correto? Porém, o limite do xn, que é o raiz de 2, né, não pertence a quê? Certo? Certo? Você entendeu esse pedacinho? Olha lá, ó. Cada termo da sequência foi construído como um número racional, né? Só que o limite dela, da raiz de 2, que não é um número racional. Então, ou seja, o limite não pertence a quê? Agora, vamos lá. Essa sequência que eu construí, ela é convergente, correto? Então, eu vou vir fazer uso desse resultado. Ela é convergente? Então, ela é de Cauchy, em R. Então, ou seja, esta sequência é de Cauchy. Ela é de Cauchy, porém, ela não converge em quê? Correto? Então, se você for parar para pensar, né? Se eu definir que... Agora, vamos juntar as peças. Então, se eu colocar assim, né? Eu vou fazer dessa forma, ó. Eu vou descer um pouquinho aqui. Eu vou chamar assim, ó. Defina que D... Aqui, ó. Q dos números racionais, né? E D é uma norma, uma métrica induzida pela reta, ou seja, o módulo da distância de x a y. Ou seja, com o x e y pertencentes a Q. Ou seja, o x é um número racional, o y é um número racional, a distância de um número racional para outro número racional, né, é um número racional, né? Então, está bem definido. E outra coisa, é fácil de ver porque o que a gente mostra para R vai funcionar aqui no caso de Q. A única coisa que poderia pegar é o seguinte, se isso está bem definido. Tá, né? Olha lá, ó, a distância, a diferença de dois números racionais é um número racional. Então, ou seja, essa aqui é a minha métrica, certo? Então, veja bem, então, que o conjunto dos números racionais com essa métrica é um espaço métrico. Certo? Aí agora eu vou lá e construo a sequência dessa maneira que você viu. O limite de xn é raiz de 2. Bom, como xn converge para raiz de 2, aqui ó, em R, nos números reais, então você pode dizer o seguinte, xn é de Cauchy.
Tá vendo? De Cauchy, porque eu estou usando aquele resultado de R. Uma sequência converge em R se somente se ela é de Cauchy. Então tá, ela é de Cauchy. Então eu tô garantindo que ela é de Cauchy por um resultado. Ótimo. Além disso, aqui ó, xn, todos os termos da minha sequência são números racionais para todo n. E no entanto, o limite de xn, que é raiz de 2, não converge para um número racional. Não pertence a quê? Então, o que eu estou garantindo? Ou seja, portanto, eu estou dizendo para você o seguinte. Xn é uma sequência de Cauchy no meu espaço métrico Q, com a métrica D induzida pela reta, né? Pela distância na reta. E é um espaço métrico, porém, uma sequência de Cauchy em Q não converge em Q. Certo? Então, aqui eu estou dando um contra-exemplo para essa afirmativa. Nem toda sequência de Cauchy é convergente. Agora, por que eu fiz toda essa construção? Porque eu mostrei para você o seguinte, ó. Eu falei, ó, uma sequência de Cauchy, eu falei de uma sequência de Cauchy dentro de um espaço métrico, né? E temos essa questão. A sequência de Cauchy sempre converge? Então, nós vimos que não. Em R ela converge, em Rn ela converge. Certo? Então, aqui a gente vai criar uma noção. Quer dizer, todo espaço métrico, né, em que uma sequência de Cauchy nesse espaço métrico é convergente, ou converge para um ponto desse espaço métrico, nós chamaremos esse espaço de um espaço métrico completo. Ou espaço de Banach. Então, vamos colocar aqui, ó, um espaço... Então, vamos colocar uma definição, né? Bonita aqui, né? Definição aqui, ó. Definição. Um espaço métrico. Um espaço métrico. Um espaço métrico. Vou colocar aqui MD. Em que toda sequência de Cauchy converge para um ponto de M é chamado espaço métrico completo. O espaço, e aí vou colocar uma outra questão aqui, ó. O espaço métrico completo também é chamado de espaço de Banach. Um espaço métrico completo também também é chamado espaço de Banach. Banach ou Banach, certo? Então, com isso aqui, ó, olha que interessante, nós encerramos essa parte aqui, e aí nós estamos estabelecendo aqui, né? Todo espaço, por exemplo, se você pensa em R, R é um espaço métrico completo, né? Ou seja, R é um espaço de Banach. Se você pensa em Rn, é um espaço de Banach, porque toda sequência de Cauchy em Rn converge. Então, quer dizer, isso resume muitas falas, né? Eu viro para você e falo assim, ó, pega um espaço de Banach. Então, eu já estou dizendo tudo isso. Se eu pegar uma sequência de Cauchy ali, ela vai convergir para dentro do espaço. Você vê, então, que o espaço métrico Q, né, com essa métrica D da distância aqui, ele não é Banach, ele não é completo, não é um espaço métrico completo, tá bom? E agora nós vamos falar de um outro assunto também interessante que a gente fala em espaço métrico, que são as isometrias. Então, o que vai ser a isometria? Vamos definir aqui, ó, seja F, aqui, ó, uma aplicação, nós vamos pegar uma aplicação D1, N, D2, tá vendo? Ó? Uma aplicação entre dois espaços métricos, né? Então, nós vamos dizer assim, ó, colocar assim, né? Uma aplicação
Uma aplicação entre espaços métricos. Bom, vamos colocar aqui, ó. Eu vou definir, né? Dizemos, em vez de usar F, eu vou usar até uma outra letra, eu vou usar Φ, tá? Ó, dizemos que Φ é uma isometria se... Então, vou dar duas condições. Uma. Se φ é sobrejetora. E a outra se a distância de φ de x até φ de y é igual à distância de x a y para todo xy pertencente ao espaço M. Tá bom? Então essa é a condição para que seja uma isometria. Uma consequência imediata que a gente tem aqui, ó, vamos colocar aqui, consequência. Uma consequência imediata que a gente tem aqui, ó, φ é injetora. Φ é injetora, de fato, né? Vamos provar que isso aqui, né? De fato. Pega, vamos lá, coloca assim, sejam xy no espaço M, tais que φ de x é igual a φ de y, certo? Muito bem, nós sabemos que a distância de φ de x, φ de y é igual à distância de x a y, pois φ é uma isometria. Correto? Bom, mas se o φ de x é igual ao φ de y, então isso aqui, a distância de φ de x a φ de y, como eles são iguais, é zero. Então eu estou dizendo que a distância de x a y é zero. A distância de x a y é zero se e somente se, então deixa eu apagar aqui, é zero se e somente se x é igual a y. Portanto, ela é injetora, né? Logo, φ é injetora. Injetora. Então, com isso a gente consegue também, a gente está garantindo aqui que toda isometria é também uma objeção. Correto? Então, toda isometria é uma objeção. Agora, para a gente finalizar essa aula e também o nosso capítulo, este capítulo, que na realidade é o capítulo 2, a gente fez como o primeiro capítulo, mas é o capítulo 2 do livro. Para a gente encerrar esse capítulo, nós vamos apresentar aqui um teorema, que é um teorema que eu considero uma obra-prima, um teorema muito interessante mesmo. Vou colocar ele aí na tela para você. Então aí, ó. Vou chamar ele de teorema 1. Teorema 1, e a referência que eu vou dar é a nossa aula, que é a aula 21. Então, teorema 1 da aula 21. Se eventualmente a gente precisar desse teorema, a gente fala, ó, é o teorema 1 da aula 21. Que aí fica como uma boa referência. Então, vamos lá, ó. O teorema 1 da aula 21 vai dizer o seguinte, seja D uma métrica euclidiana de Rn, então a aplicação φ de Rnd em Rnd, observe. Aqui eu estou de Rn em Rn, então eu estou usando a mesma métrica, né? Ela é uma isometria se e somente se φ de x é igual a t de x mais x0 para todo x em Rn, em que t é um operador linear. E além disso, vou até destacar aqui com marca-texto, ó, além disso, é um operador ortogonal, tá vendo? Ó? Então, ou seja, um operador linear ortogonal. E o x0 aqui é um ponto de Rn. Vamos então fazer a demonstração desse teorema. Eu diria o seguinte, a ida é mais complicada do que a volta. Só que como a ida é tão bonito, a demonstração é tão interessante, então eu vou fazer a volta primeiro, para deixar o mais bonito, mais interessante para o final. Então nós vamos começar fazendo a volta, tá? A volta aqui, ó. Na volta,
a gente está supondo que T é um operador ortogonal. Então, ou seja, T é um operador linear aqui ortogonal. Ser um operador ortogonal, né? E o que mais que a gente tem hipótese, né? Ter um operador ortogonal e aqui, ó, φ de x é igual a t de x mais x0, certo? Então, nós temos isso. Isso aqui é a nossa hipótese. O que eu quero provar? Eu quero provar que φ é uma isometria. Então, vamos lá, ó. Vamos mostrar que φ é isometria. Então, vamos lá, de fato, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, né, dois pontos quaisquer, aqui, ó, sejam xy e Rn. Nós temos o seguinte, que norma, ou melhor, nós temos o seguinte, distância de φ de x a φ de y. Como nós estamos em Rn, está vendo? Estamos em Rn, então a métrica em Rn é induzida pela norma. Então, φ de x, a distância de φ de x a φ de y é a norma de φ de x menos φ de y. E φ de x menos φ de y, pensa aqui comigo, φ de x menos φ de y vai dar o quê? T de x menos t de y. Você concorda comigo? Aqui, ó, o x0 corta, não é? Eu acho que não precisa de fazer essa conta não, mas só para você se sentir seguro do que está fazendo, aqui, ó. Aqui, ó, t de x mais x0, tá vendo? φ de y, t de y mais x0. Se eu faço a de cima menos a de baixo, aqui, ó, o x0 some, tá bom? Então, isso aqui é só para desencargo de consciência. Eu acredito que você entendeu isso aqui. Muito bem. Isso aqui, agora, T é um operador linear. Então, eu posso escrever isso aqui como... Deixa eu passar para a linha de baixo. Posso escrever isso aqui como norma de T de x menos y. Correto? Bom, e norma de T de x menos y. Como T é um operador ortogonal, uma propriedade que a gente tem, o fato dele ser ortogonal, que norma de T de x, aqui, ó. Norma de T de x é a norma de x, certo? O fato dele ser ortogonal. Então, com isso, a gente conclui que isso aqui é x menos y, e norma de x menos y é a distância de x a y. Lembra que eu estou usando a mesma distância, né? Tanto aqui como aqui, em Rn. A métrica induzida pela norma. Então, com isso, a gente conclui que a distância de φ de x a φ de y é igual a distância de x a y. Isso, para nós, está dizendo que φ é isometria. Ok? Então, com isso, a gente conseguiu provar a volta. Agora, nós vamos provar a ida. A ida é bem mais interessante. Na ida, nós vamos supor que φ é uma isometria e vamos mostrar que φ se escreve como t de x mais x0, sendo t um operador ortogonal, quer dizer, um operador linear e ainda ortogonal. Então, vamos lá, né? Então, na volta, então nós vamos supor que φ é uma isometria. Suponha que φ é isometria. φ é isometria. Além disso, né? φ é uma isometria e, por ser isometria, como nós provamos antes desse teorema, φ é objetiva. Tá, mas nós vamos usar isso daqui a pouco. Suponha que φ é isometria. Agora eu vou definir T. Veja, defina, ó. Defina T, uma aplicação de Rn em Rn, pondo. Então, eu vou definir o T desta maneira aqui, ó. Eu vou colocar assim, hein? T de x. Vou colocar o parênteses. Isso é um detalhe, mas nós comentamos lá atrás o seguinte. Quando eu estou com uma aplicação qualquer, né? A gente usa parênteses aqui, ó, f de x. Quando eu estou com uma transformação linear, a gente não coloca. Só que como eu não sei ainda que o teu operador linear, nós vamos provar que é linear. Então, como eu não sei ainda, então eu vou definir ele dessa forma, que ó, t de x, eu não sei ainda
que ele é linear. Eu não posso afirmar que ele é linear, eu vou provar que ele é linear. Então, eu vou defini-lo como se fosse uma aplicação qualquer. Então, eu vou definir o t de x da forma φ de x menos x0. Correto? Olha que interessante. Aqui eu estou indo onde eu quero chegar, não é? Então, veja só. O meu φ de x aqui é t de x mais x0, que é exatamente onde eu quero chegar. Mas eu estou definindo essa t, ela defina t uma aplicação dessa forma. Posso definir qualquer aplicação dessa forma. Isso é muito diferente de eu falar que é linear. Eu ainda não posso afirmar que t é linear. Eu vou provar que t é linear. Eu ainda tenho que provar que t é ortogonal. Ainda tem isso. Então, assim, ainda tem bastante coisa para a gente poder fazer. Mas vamos começar com a ideia de que φ é uma isometria. Se φ é uma isometria, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Se a gente calcular aqui, colocar assim, dados, x e y, coeficiente Rn, temos. Vamos calcular quem que é t de x menos t de y. Correto? Então, se eu estou fazendo t de x menos t de y, é a mesma ideia do anterior. Isso vai ser igual a φ de x menos φ de y. Tá vendo? Porque o x0 ele vai cortar. Ah, detalhe. Faltou uma coisa aqui, né? Quem que é aquele x0? Que você fala assim, x0. x0 é um ponto Rn? Não, eu vou tomar um x0 bem específico, né? Olha lá, eu estou definindo t de forma que t de x é φ de x menos x0 e x0 é o quê? É a imagem de φ de 0. Então, isso está em Rn, né? Eu estou chamando o x0 de φ de 0, tá bom? Bom, agora sim, vamos voltar lá, né? Dados, xy em Rn, temos. Vamos calcular aqui, ó, norma de t de x menos t de y. Isso aqui, ó, eu vou cortar o x0 igual àquela hora. Isso vai ser igual a φ de x menos φ de y, certo? O φ de x menos o φ de y, isto é, a distância de φ de x até o φ de y, correto? E como φ é uma isometria por hipótese, então eu posso afirmar aqui que isso aqui é a distância de x a y, que por sua vez é igual à norma de x menos y. Bom, aí você diz assim, ó, então eu posso falar que o operador aqui é ortogonal? Não posso, não. Primeiro que eu não sei se ele é um operador, a gente não provou isso ainda, né? Mas isso aqui é um caminho. Olha que espetacular. Na hora que eu conseguir provar que o t é linear, a gente volta aqui, e aí eu vou poder colocar aqui, ó, escrever dessa forma aqui, ó. Aí, tá vendo? Sendo operador linear com essa propriedade, ele é ortogonal, tá vendo? Então, assim, eu ainda não posso fazer isso. Muito bem, então nós garantimos isso aqui. O que mais que a gente pode fazer? Bom, aqui pelo menos eu posso garantir que t preserva a distância. Então, ou seja, no mínimo eu tenho aqui uma isometria em t, né? Preserva a distância e a norma. Bom, por quê? O que preservar a norma? Quer dizer que se eu calcular a norma de x, por exemplo, a norma de x, de t de x é a norma de x. Tá, isso aqui a gente está conseguindo aqui. Mas falta uma coisinha, né? Será que se eu calcular a norma de t de 0 vai ser 0? Bom, sim, né? Porque quem que é t de 0? T de 0 pela definição de t, é φ de 0 menos x0. Mas quem que é φ de 0 que nós definimos? x0. É só por causa disso que eu vou chamar x0 da imagem de 0. Bom, então aqui deu 0. Ou seja, então a norma, aqui ó, a norma de t de 0, vou colocar um parênteses aqui, né? É igual a norma de 0, aqui como norma de 0 é 0, certo? Tá, então t preserva a distância e preserva a norma. Outra coisa que a gente pode extrair também de t é o seguinte, t é bijetiva. Bom, por que t é bijetiva? Vamos lá.
Aqui é óbvio, né? T objetiva porque φ é objetiva. Se φ é objetiva, né? Então quer dizer que se você, por exemplo, pega lá, ó, t de x igual a t de y, isso aqui é igual a φ de x menos x0 igual a φ de y menos y0. Menos x0, desculpa. Então você cortou aqui e você chegou aqui. φ de x igual a φ de y, né? E como φ é uma isometria, então a distância de φ de x a φ de y, se eles são iguais, como ela é isometria também, isso aqui é a distância x e y, e sendo iguais, a distância é zero. Se eu tenho que a distância de x e y são iguais, então o x é igual a y, logo ela é injetiva. Bom, então agora eu vou mostrar que ela é sobrejetiva. Então, ó, então aqui eu já mostrei que é sobrejetiva, que é injetiva. Então, ó, seja, ou vamos colocar assim, ó, dado y, percente Rn, peço Rn aqui como contradomínio, tá? Como φ é sobrejetiva. Bom, φ é sobrejetiva. Por que eu sei que φ é sobrejetiva? Pela definição, né? Nós definimos φ, uma isometria, como sendo sobrejetiva e preserva a distância. Então, veja, como φ é sobrejetiva, então existe x no domínio, tá? Tal que φ, ou até posso colocar assim, né? Para cada y, para cada y de Rn, eu posso dizer que existe um x em Rn, tal que φ de x é y mais um x0, transladado. Quer dizer, eu peguei um y qualquer em Rn, eu consigo um x no domínio pela sobrejetividade de φ, de modo que ela vai cair justamente no transladado dele, né? Em x0. Bom, assim t de x vai ser igual φ de x menos x0, mas a φ de x então é y mais x0 menos x0, que é igual a y. E, portanto, t de x é igual a y. Logo, t é sobrejetora. Com isso, t é bijetora, né? Então, ou seja, logo, t é bijetora. Se t é bijetora, t é inversível, né? Então, eu posso falar que t é inversível. Além disso, ó, olha quanta coisa. Por isso que eu falei que essa demonstração é interessante. Nós já garantimos de t, tá vendo? Ó, nós já pegamos t, garantimos que ele preserva a distância, preserva a norma. Vamos mostrar que t preserva o produto interno, né? Então, como t preserva a norma, então, vamos colocar assim, usando a identidade de polarização, a identidade de polarização é essa aqui, né? Não sei se você está lembrado, né? Ó, vou colocar, ó, t de x, t de y, ela vai ser meio da norma de t de x ao quadrado, a norma de t de y ao quadrado, menos a norma de t de x menos t de y ao quadrado. Vamos colocar um parênteses aqui, a gente está acostumado a não pôr parênteses. Bem, se você não lembra disso aqui, gente, não é muito difícil não, tá? Vou te dar uma dica. Pega aqui, ó. Isso nós já fizemos. Pega, faz isso aqui, ó. Desenvolve isso aqui. Desenvolve isso aqui que você vai chegar nessa identidade aqui. Na hora que você desenvolver, você vai ter lá a norma de x ao quadrado, menos 2 vezes o produto interno de x e y, mais norma de y ao quadrado, tá vendo? Aí você
passa isso aqui para o outro lado e chega nessa identidade. Bom, mas eu estou usando com a t, né? Olha lá, ó. Como t preserva a norma, então eu vou lá, calculo o produto interno de t de x e t de y, usando a identidade de polarização, que é esse aqui. Como ele preserva a norma, então isso aqui vai ser igual a meio d. Norma de t de x ali, ó, vai ser igual a norma de x ao quadrado. Isso aqui vai ser a norma de y ao quadrado. E aquilo ali vai ser, né, a norma de x menos y ao quadrado. Certo? Então, com isso que você está vendo aqui é exatamente usando a mesma identidade de polarização, é o produto interno de x e y. Então, ela está vendo? Então, ela preserva o produto interno também. Além disso, a inversa de t, porque ela é bijetora, também preserva o produto interno. Preserva o produto interno. Vamos ver por quê? Pega aqui o seguinte, vamos imaginar que, vamos colocar assim, eu tenho que t de x dá um A e t de y é B. Bom, então isso aqui eu posso dizer que x é t a menos 1 de A, tá vendo? E o y é t a menos 1 de B, né? Vamos calcular, vamos mostrar que t a menos 1 também preserva o produto interno. Então, ou seja, AB, quem que é o A e quem que é o B? O A é t de x e o B t de y. Certo? Mas, olha lá, ó, a t preserva o produto interno. Então, isso aqui é igual a xy. Certo? E quem que é o x? Olha lá, ó, por sua vez, t a menos 1 de A. E quem que é o y? T a menos 1 de B. Certo? Logo, t a menos 1 também preserva o produto interno. Correto? O que está faltando isso tudo agora? Está faltando apenas provar que a t é linear. Então, agora, resta provar que t é linear. Então, vamos agora fazer o seguinte. Essa parte das conservações do produto interno foi muito importante para o que a gente vai fazer agora. Ó, vou colocar aqui x, y em Rn. Vamos pegar um lambda, número real. E para todo z percente Rn, temos. Vamos lá. T de x mais lambda y, z. Como tem inversível, isso é igual a x mais lambda y, t a menos 1 de z. Tá vendo? Por isso que nós mostramos tudo aquilo ali. Então, quer dizer, como a t menos 1 conserva o produto interno. Então, ou seja, então eu posso constatar essas igualdades, tá vendo? Outra coisa, também o fato de t conservar o produto interno, que é mais que nós estamos usando aqui, a bijetividade de t, por isso que eu tenho inversa. Então, tudo isso eu estou usando. Então, tudo que nós mostramos aqui está sendo útil para a gente. Olha, o produto interno, ele é linear na primeira coordenada, na primeira e na segunda, em particular na primeira. Então, isso aqui eu posso tirar como x t a menos 1 de z mais lambda y t a menos 1 de z. Tá vendo? Agora eu vou voltar com t, né? Vou voltar com t. Isso aqui é t de x, z. Isso aqui é lambda t de y, z. E agora eu vou refazer ela. Vou jogar o lambda aqui para dentro de novo. Então vai ficar, ó, t de x, z, lambda t de y. E aqui z. E agora eu vou juntar novamente. Isso aqui para mim é t de x mais lambda t de y, z. Então, o que nós estamos provando aqui? Eu estou provando aqui o seguinte, que t de x mais lambda y, t de x mais lambda y, z, isso aqui é igual a t de x mais lambda t de y, z, tá vendo?
para todo Z em Rn. Bom, se isso é igual, se eu tenho uma igualdade para todo Z, isso implica que t de x mais lambda y é igual a t de x mais lambda t de y. E com isso nós estamos provando, finalmente, que t é linear. Então, olha que espetacular. Ter uma transformação linear, e como ter uma transformação linear, olha o que nós concluímos. Lá em cima, nós mostramos que t de x menos t de y, a norma de t de x menos t de y, é a norma de x menos y. Como nós provamos agora que ela é linear, então eu posso escrever isso aqui como t de x menos y, norma de t de x menos y, que é igual a norma de x menos y. Isso aqui, então, eu estou garantindo que t é ortogonal. T é ortogonal. E, é claro, como nós definimos a t como sendo, né, agora a gente não precisa de parênteses mais, que ela é linear, né? Como sendo t de x, né, φ de x menos x0, né? Se eu passo x0 para lá, então estou dizendo o seguinte: se a minha φ é isometria, ela pode ser escrita como uma transformação linear t de x mais um x0 esse, que é um número, um ponto em Rn, com t, um operador linear ortogonal. Tá bom? Excelente. Com isso, nós concluímos a nossa demonstração, encerramos também a nossa aula e também o capítulo. Na próxima aula, nós vamos começar o capítulo sobre topologia. Um abraço para você e até lá!